Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de geografia com o tema Brasil e suas grandes regiões geográficas. Brasil. O Brasil é um país de grande extensão territorial, com diversidade de relevo, clima e vegetação. Vamos falar da região norte. A região norte é a mais extensa do Brasil e a menos populosa, e é formada por 7 estados, que são Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Agora, relevo. Nessa região encontra-se uma das mais vastas planícies do mundo, a planície amazônica. E ao norte da região fica o Planalto das Guianas, onde está o ponto mais elevado do Brasil, que é o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude. A hidrografia. A região norte é a que apresenta o maior número dos rios no país, destacando-se o Amazonas, que é o maior do mundo em volume d'água. O clima é predominante na região. O clima é equatorial. Vegetação. Grande parte da região norte é ocupada pela floresta amazônica, a maior floresta equatorial do mundo. População. O estado do Pará é o mais populoso da região, segundo o Amazonas, e depois Rondônia. A maior parte da população da região norte vive nas capitais do estado e ao longo dos rios. Atividade econômica. As principais atividades econômicas são o extrativismo animal, vegetal, mineral, a indústria e o comércio. Transporte. A rede de transporte da região é muito deficiente, predominando o transporte hidroviário, que faz o trajeto de passageiros e de mercadoria pelos rios da região. Região Nordeste. A região Nordeste tem uma população basicamente urbana, sendo Salvador, Recife, Fortaleza as cidades mais populosas. Relevo. O relevo nordestino é formado pela planície costeira ou litorânea e pela Grande Planalto Nordestino, uma divisão dos planaltos brasileiros. Hidrografia. O Rio São Francisco é o mais importante da região e se destaca não só por servir de ligação fluvial entre o Nordeste e o Sudeste, como também pelo aproveitamento da força de suas águas para a produção de energia hidrelétrica. O clima. A região tem um clima variado, predominante tropical. Vegetação. A vegetação também é variada. Nós temos a caatinga, cerrado, mata atlântica, mata dos cocais e parte da floresta amazônica. População. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. A maior parte de sua população vive no litoral, principalmente nas capitais. As atividades econômicas é pecuária bem desenvolvida e a região tem os maiores trabalhos de gado caprino, asinino do Brasil. Os caprinos são criados com toda parte porque são bastante resistentes às secas. A principal criação mesmo é o bovino. Transporte. Diversas rodovias estendem-se pelo Nordeste, sendo as principais na BR-16, que é Rio-Bahia, BR-101, que é translitorânea. A navegação é fluvial, feita sobretudo do Rio São Francisco. Nele se destacam os portos de São Luís, no Maranhão, de Salvador, na Bahia, e Natal, no Rio Grande do Norte. Região Sudeste. A região Sudeste é uma das menores regiões brasileiras em extensão territorial, mas é a mais populosa e industrializada de todas elas. 4 estados formam essa região.
Relevo. O relevo da região sudeste é formado pelo Planalto Atlântico, por parte da planície meridional e pela planície costeira litorânea. A hidrografia. Na região sudeste predominam os rios de planalto, encachoeirados entre as várias bacias hidrográficas. Destaca-se a Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco e Bacia do Leste. O clima. O clima da região é tropical. Vegetação. Vegetação é variada. O cerrado predomina em grande parte do estado de Minas Gerais e em pequenos trechos do estado de São Paulo, a caatinga, no norte de Minas Gerais, os manguezais, e em todo o litoral, em terras alagadas, os campos de altitude, nas terras mais altas do estado de São Paulo e de Minas Gerais. População. A maior concentração da população brasileira está nessa região, onde também se localizam os maiores centros urbanos do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Atividade econômica. Na região sudeste, pratica-se a agricultura moderna, na qual se utiliza as máquinas no plantio, na colheita e no combate às pragas, com ênfase na monocultura. Transporte. Entre as rodoviárias federais, tem destaque Via Dutra, Rio-São Paulo, BR-116, Rio-Bahia, BR-040, Rio-Belo Horizonte, Fernão Dias, São Paulo, Belo Horizonte e região Bitecur, São Paulo, Curitiba. Em São Paulo, sobressai-se as rodovias. Região Sul. A região Sul, a menor em extensão territorial entre todas as regiões, ela é marcada pela forte presença de imigrantes, pelo grande potencial hidrelétrico e pela economia baseada na agropecuária. Relevo. O relevo da região é formado pelo Planalto Meridional, Atlântico e pela planície costeira ou litorânea. A vegetação. Por influência do clima e do relevo, as principais formações vegetais da região sul são as matas dos pinhais ou de araucárias, a Mata Atlântica e os campos e a vegetação litorânea. Clima. Trata-se da região mais fria do país, onde predomina o clima subtropical. Hidrografia. Duas grandes bacias banham a região dos rios Paraná e Uruguai. O rio Paraná e seus afluentes formam um conjunto de rio e de planalto, com cataratas, saltos, cachoeiras que foram aproveitados para a construção de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. As atividades econômicas e a agricultura é bastante avançada na região. Seus principais produtos são o trigo, arroz, o milho e a soja. População. Uma boa parte da população da região é formada por imigrantes europeus e seus descendentes. Transportes. A região sul é a mais bem servida de transporte. O rodoviário é organizado e conta com excelente estrada, destacando-se o litoral da BR-101, BR-116, que liga o sul ao sudeste, e a BR-376, rodovia do Café, entre Curitiba e oeste do Paraná. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é formada por 3 estados, além do Distrito Federal. Relevo. O relevo da região Centro-Oeste é formado por um extenso planalto. Hidrografia. A região é banhada pelo Rio Paraná e Paraguaio, da Bacia do Paraná, Araguaia, e da Bacia de Tocantins, Araguaia e Xingu, da Bacia Amazônica. Clima. Predominante tropical. Vegetação.
As principais formações vegetais são cerrado, floresta tropical, campos e o complexo do Pantanal. O cerrado domina quase toda a região centro-oeste. População. A ocupação do centro-oeste ocorreu principalmente após a implantação de Brasília como a capital do país, na década de 1960. Atividade econômica. Na região centro-oeste, o extrativismo vegetal é uma das atividades econômicas mais importantes. Transporte. A região conta com uma pequena rede de rodovias. As rodovias principais são a BR-010, Belém-Brasília, que liga o centro-oeste à região norte, a MT-060, transportadora, que passa por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a rodovia Cuiabá-Santarém, a rodovia Brasília-Acre e a rodovia Brasília-Fortaleza. Obrigado pela sua atenção.